Com a palavra, a vereadora Rose. Obrigada, presidente. Primeiro, é importante colocar que esse pedido foi construído também com a bancada do PCdoB, além dos vereadores Jack, que é o presidente da Comissão de Cultura, da vereadora Daiane Melo e do vereador Iago Morandi. Acho que esses assinaram, além da bancada do PT. Então, é um requerimento que visa, né, esclarecer. A gente fez perguntas sobre isso ao secretário Michael, última vez que foi ali, ele mesmo disse que essa questão não seria possível. Tem questões muito específicas da cultura. A cultura é um tema, às vezes, né, ele parece que não é tão relevante, mas se a gente vê o quanto ele movimenta uma cidade, quanto ele é importante para a cidade, domingo de manhã, acabei indo na orquestra, que tinha também a presença da cantora Fran Zimmermann, que foi ali na Casa 20, que é chamada Casa 20, que é onde a orquestra ensaiava até então, e a orquestra foi linda, a cantora foi linda, assim, foi emocionante aquele momento. Mas quando eu saí dali, muitas pessoas dizendo, isso aqui é... Por que tiraram da Casa da Cultura? É que a cena Casa da Cultura, inclusive, foi transferido para aquele espaço. Porque aqui estava inseguro, não tinha extintor de incêndio, não tinha saída, todas as portas trancadas com cadeado. Então, um lugar congelante. Então, foi uma das alternativas que a secretária buscou para não cancelar o evento. E tudo bem, a gente não quer só criticar, mas a gente precisa saber. Daqui para frente, foi esse evento, foi feito dessa forma, mas cada os artistas, pessoas contratadas, vão ficar nessa insegurança de troca de lugar, porque na Casa da Cultura movimenta mais servidores e isso dá hora extra. Isso em relação ao decreto, coisas mais específicas da cultura em relação ao decreto, mas nós temos várias outras coisas e eu conversei com a secretária, eu tenho participado, ou a minha assessoria, em todas as reuniões do Conselho de Cultura e demais conselhos que eu priorizo também, para saber o que está sendo debatido. E as dúvidas que se tem lá são muitas. E é isso que a gente quer deixar nítido, claro, para a população e para nós. Então, eu conversei com a secretária disse, não, eu não me importo. Eu disse, eu acho que até é um bom momento, porque é uma forma de esclarecer. Os próprios artistas diziam, a gente entende se tiver que cortar isso, aquilo, tudo bem, mas até quando? O que vai ser prejudicado? O que vai continuar? E mais que isso, aqueles projetos que independem de verba do município, foram milhões que foram depositados na conta do município pelo Ministério da Cultura. Tem verba ainda do ano passado para ser repassada. Quando que isso vai ser feito? Já podia ter sido feito. Os artistas são profissionais. Já era aquela época de dizer, já foram feitas muitas releituras da Cigarra e da Formiguinha, né? Como se cantar fosse só lazer e não profissão. Tem muita gente que vive disso, embora seja difícil viver de arte em Caxias do Sul. Tem gente que depende disso, que gosta disso, que investe nisso, que trabalha com isso e que movimenta muitas outras pessoas em roda de si, e as pessoas não podem viver nessa insegurança. Então, eu acho que todas essas questões a secretária vai receber com antecedência, não é nenhuma questão mirabolante que ela não terá como responder, mas é importante de uma vez por todas que fique claro o que vai acontecer com o setor cultural de Caxias do Sul, se depender do decreto municipal, mas também em relação às outras verbas, que a gente sabe que para a cultura é ínfima a verba que o governo municipal dedica no seu orçamento. Mas vem coisas de fora, vem coisas do governo federal que é muito maior. Aonde que está essa verba, o que vai ser feito com ela, esses esclarecimentos que nós queremos fazer,
a partir desse pedido, né, desse requerimento de convocação da secretária, e temos certeza que seremos atendidos. Obrigada. Questão de ordem, senhor Obrigado. presidente.